Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e estou falando do estúdio de gravação Live aqui em Berkeley, na Califórnia. Hoje estou acompanhada por telefone pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Bem, Priscila, estou em Austin hoje, mas estou indo para o sul da Califórnia. Então, estarei na estrada novamente esta semana. Ah, ótimo, tudo bem. Então, o que você tem para compartilhar conosco hoje? Vou falar um pouco mais sobre alguns conceitos do livro O Terceiro Paradigma. E esse tópico é chamado de 4 conhecimentos para o sucesso. Existem 4 conhecimentos, ou pilares, que formam uma base sólida para o sucesso empresarial no que se refere à cocriação. A cocriação, como já falei em alguns outros podcasts, é um processo no qual várias partes se unem para produzir bens ou resultados que servem a um objetivo comum. Em O Terceiro Paradigma, doutora Heidi Gilston, Dava Phillips e eu descrevemos 5 tipos de cocriação que podem resultar em um sucesso para os negócios. E eu discuti isso em um episódio anterior, irei mencioná-los novamente mais tarde. Mas antes de começar a colaborar com empresas e indivíduos externos, enfatizamos que muito importante que você tenha um conhecimento sólido de sua própria operação. E chamamos esses pilares de os 4 conhecimentos. Vou explicar por que cada um é tão crítico para o sucesso. Não importa qual dos tipos de cocriação que você usa, sobre o qual falamos alguns episódios atrás. Você precisará ter todos os 4 pilares a seguir implementados para ter sucesso na cocriação e na construção de um negócio de sucesso. Esses são os 4 conhecimentos. Você precisa conhecer o foco certo, saiba no que focar. Conheça o processo certo, saber qual processo usar. Conheça a comunicação certa e conheça a execução certa. Vamos falar primeiro com o foco certo. Aqui, trata-se de estabelecer um resultado mutuamente desejado dentro da organização, na sua operação. Aqui, todos os envolvidos no processo cocriativo precisam estar remando em uníssono e na mesma direção. Isso significa que todos precisam estar focados em um resultado mutuamente desejado. O desastre acontece quando as pessoas não conseguem trabalhar juntas. E conduzimos essa pesquisa com 4.200 profissionais de negócios e foi muito engraçado. O entrevistado compartilhou como o trabalho em equipe realmente atrapalhou a tentativa de seu líder de comercializar um evento. E eles disseram, e estou citando aqui, não conseguimos comunicar o porquê a eles, ou obter suas opiniões para tornar o evento parte de toda a equipe. O que é irônico, porque um de nossos podcasts anteriores foi sobre como entender o porquê. E isso é uma parte importante para entender o foco certo. Portanto, focar nos resultados mutuamente desejados exige que todos os membros da equipe tenham um porquê compartilhado. Os líderes de cocriação podem orientar sua equipe através de uma série de perguntas que os ajudarão a trabalhar juntos de forma eficiente, eficaz e criativa, mesmo que sejam compostos por diversas partes interessadas. Certamente vemos isso no BNI, porque você sabe, nosso porquê no BNI é construir relacionamentos uns com os outros e gerar referências uns para os outros. Portanto, este processo ajudará a identificar o foco certo. O resultado não pode ser definido vagamente, tem que ficar bem claro. O BNI é claro. Ajudamos as pessoas a criar referências para a vida. Somos uma organização de referências. E é isso que você deve fazer em qualquer negócio. E quando isso acontecer, as partes interessadas na cocriação
terão o propósito e a intenção compartilhados, como necessidade. Então, uma vez estabelecido o resultado mutuamente desejado, as equipes poderão realizar coisas realmente inacreditáveis. Uma parte da pesquisa compartilhou esse sentimento citando-os: se houver as pessoas certas, com os mesmos objetivos, elevando, incentivando e trabalhando juntas, com o mesmo compromisso para alcançar juntos, maravilhas podem acontecer. E, meu Deus, se não vemos isso no BNI, não sei onde como você verá isso. Você consegue as pessoas certas, com os objetivos certos, se unindo e incentivando cada uma. É milagroso que você vê acontecer em equipes do BNI realmente bem-sucedidas. O próximo é o processo certo. E aqui estamos falando sobre a implementação de uma estrutura. Portanto, é necessário identificar o processo certo para um projeto co-criativo, para garantir que as partes interessadas possam trabalhar de forma eficiente e eficaz. Não basta ter uma equipe comprometida com o resultado mutuamente desejado, sem um processo subjacente que oriente a missão. E se você não fizer isso, as frustrações aumentarão. O BNI tem um processo, nós seguimos esse processo. E é esse processo que nos ajuda a ter sucesso e a gerar milhões e milhões de referências. Bilhões de dólares em negócios podem ter um processo e segui-lo. Portanto, o processo de escolha da estrutura começa com a seleção dos 5 tipos de cocriação que apresentei anteriormente em um podcast anterior. E estes 5 são Think Tank Brainstorm. Essa é uma delas. Crowdsourcing, código aberto, personalização em massa, conteúdo gerado pelo usuário. No BNI, temos utilizado substancialmente o Think Tank Brainstorming e temos utilizado o Crowdsourcing na organização. Agora, uma vez que os líderes da cocriação determinem o tipo certo, considerações pragmáticas adicionais serão importantes para compreender a estrutura abrangente do processo. Portanto, isso inclui a determinação de funções e responsabilidades claras para os membros da equipe. Quando as pessoas não têm papéis claros, elas acabam caindo na toca do coelho, em vez de se concentrarem nas coisas que precisam ser feitas. E tem de haver responsabilização, o accountability. Certamente vemos isso no BNI. O BNI só funciona porque existe um sistema de responsabilização. E eu tenho dito isto há muitos anos, você sabe. Você explica as regras mais como Mandela do que como Átila. Mas você tem que aplicar as regras. Tem que haver responsabilização. Alguns dos entrevistados na pesquisa que fizemos atestaram a importância de ter o processo certo. Uma pessoa disse que todas as pessoas que trabalham num projeto deveriam ser especificamente responsáveis e prestar contas até certo ponto, e todas as pessoas deveriam ser obrigadas a contribuir. Novamente, é muito aplicável no contexto do BNI. Outros salientaram a importância de ter um bom quadro para o crescimento. Novamente, algo muito importante dentro do BNI. E a necessidade de ter clareza nas tarefas definidas. Esta é uma das razões pelas quais temos uma agenda definida na qual operamos todas as semanas. Outros aspectos são os prazos e a responsabilidade das pessoas por acompanhá-los ou acompanhar o processo. A quarta é a comunicação correta. A comunicação certa é muito importante. E é importante garantir uma comunicação aberta. A comunicação aberta é crucial para um processo de cocriação bem-sucedido. Isso deve abranger colaboradores, clientes, fornecedores e todas as partes interessadas da empresa. Sem uma comunicação clara, a cocriação irá fracassar. Mesmo que todos os envolvidos sejam apaixonados
e totalmente engajados no projeto. Muitos entrevistados à pesquisa ressaltaram a importância de ter a comunicação correta. A comunicação é vital. Eu não posso dizer isso o suficiente. Quanto melhor comunicação você tiver com as pessoas que trabalham com você, mais sucesso você terá no processo e na sua empresa. As empresas onde as ideias são compartilhadas livremente, ocorre um enorme crescimento. Já estive em empresas onde os responsáveis não queriam ouvir ideias que não fossem as suas. Então, nenhum crescimento aconteceu ali. Quanto maior a organização, maior é, por vezes, a falta de comunicação sobre estratégia e objetivos, o que muitas vezes resulta em nenhuma direção. Há também uma falta de comunicação sobre valores. Uma das coisas que realmente fizemos bem no BNI foi focar nos valores fundamentais e repetir os valores fundamentais, começando com o Giver's Gain. E praticamente todos, em todos os países dentro do BNI, entendem isso. Um dos entrevistados mais memoráveis da pesquisa disse: todo mundo tem que cantar a mesma partitura. Na verdade, um refrão cheio de cantores entusiasmados, cada um dando tudo de si, passará momentos miseráveis se todos não estiverem cantando a mesma música. Então, você tem que tocar a mesma partitura. E isso significa que você precisa ter uma estratégia do que eu chamo, e chamamos no livro, de saturação de comunicação. É um conceito importante, saturação de comunicação. Você literalmente satura a equipe com metodologias de comunicação transparentes para garantir que todos saibam, ou pelo menos possam saber, o que está acontecendo com o projeto. A última etapa é a execução correta. Você tem que garantir uma liderança experiente, mesmo com todo o resto implementado. O foco é certo, o processo certo, a comunicação certa. Tudo será em vão se uma organização não tiver a execução correta. Portanto, os líderes da cocriação precisam estabelecer as bases para uma capacitação e execução bem-sucedidas dentro da equipe. Com este conhecimento final, os líderes têm de ter um plano claro e executá-lo de forma competente, ao mesmo tempo que capacitam as partes interessadas. Todo o processo estará em jogo se a iniciativa cocriativa falhar na execução. Um entrevistado no livro brincou, e eu adoro isso, apenas uma piada dos meus tempos de universidade. Quando eu morrer, gostaria que as pessoas com quem fiz os projetos em grupo me colocassem no túmulo, para que eu possa deixar me derrubarem mais uma vez. Uau! Isso é horrível e histérico ao mesmo tempo, mas com a execução correta, o moral das partes interessadas aumenta. Sem ele, a decepção é abundante. E um dos conceitos mais importantes do livro é que você deve manter constantemente a visão, não os obstáculos. De novo, você tem que manter a visão, não os obstáculos, porque haverão obstáculos. Mas se você tiver o foco certo, o processo certo, a comunicação certa e a execução certa, se tiver esses pilares críticos, você criará um processo criativo, co-criativo, bem-sucedido. E convido as pessoas a conferirem o livro O Terceiro Paradigma. Haverá um link aqui no podcast para você conferir pessoalmente. Bem, essa é a minha mensagem de hoje, Priscila. Ok, isso é ótimo. É uma ótima continuação dos podcasts que lançamos, número 845, acredito? Isso está certo? Sim, acho que o anterior pode ter sido 843. Ah. Vou querer mais alguns. Terei pelo menos mais 2 podcasts onde falarei sobre isso. Eu sei que é um pouco mais acadêmico do que alguns dos meus trabalhos, mas isso pode realmente fazer uma grande diferença para as pessoas que o implementem em suas organizações. É uma ótima oportunidade para descobrir como você é como professor. Aí está. Isso é uma verdade.
Verdade. Bem, ótimo. É isso para essa semana? É isso por esta semana, Priscila. De volta com você. Muito obrigada pela excelente informação. Ótimo, isso é tudo para essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com e esses programas de áudio fornecerão a vocês as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional AIVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, tá? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!